Hoje vamos falar sobre os sintomas comportamentais da ansiedade. Então, quais são os comportamentos ou o processo de funcionamento comportamental de uma pessoa ansiosa? Pensando nos diferentes tipos de categorias de ansiedade, geralmente uma pessoa que sofre de transtorno ansioso são pessoas mais inquietas, então tem esse sintoma de inquietação, de agitação, de pessoas que geralmente têm mais susto fácil, são mais temerosas. Estou em casa, meia-noite, do nada meu telefone toca. O coração já começa a acelerar e eu começo já a ter aquele susto fácil, aqueles comportamentos de que expressam de que eu estou com medo o tempo todo, que eu começo a ficar mais assustado facilmente. Também tem a questão de ser pessoas muitas vezes que se comovem mais facilmente com as situações, aquele choro fácil, como se eu tivesse o tempo todo esgotada, com o tempo todo prestes ali a explodir, né? Eu falo que é como se fosse uma panela de pressão, esperando que alguma coisa, assim, que o pior vai acontecer o tempo todo. Estou esperando uma notícia ruim o tempo todo. Parece que a sensação que eu tenho é de que algo ruim vai acontecer. Tem também a questão de ser pessoas, muitas vezes, que têm esses comportamentos mais de fuga, de esquiva, de evitação. Então, dentro daquela categoria que eu tenho medo, se a gente pensa numa ansiedade generalizada, por exemplo, que eu tenho medo de tudo, medo de que o pior vai acontecer em diferentes situações, eu começo a fugir de situações que possa fazer com que eu me sinta desconfortável. E esse é um ponto importante, porque quando a gente pensa numa ansiedade, e aí a gente categoriza ela de um nível leve, moderado ou grave, por exemplo, o ideal é sempre tratar dentro de um estágio de transtorno ansioso leve, para que a gente evite maior prejuízo dentro do funcionamento dessa pessoa. Porque dentro de um estágio mais moderado e grave, geralmente são pessoas que já estão no nível de isolamento, por exemplo, com menos atividades ali prazerosas, com menos exposição, então ela acaba evitando muito aquela situação que ela teme. Então, no caso, por exemplo, da ansiedade específica, se ela tem o medo de dirigir, ela realmente evita qualquer situação de que ela possa se expor à direção. Então, se ela tem alguém que, por exemplo, vai estimular ela a dirigir e fica insistindo, vamos lá, vamos dirigir, ela começa a fugir, daqui a pouco não vai nem mais andar de carro, né? Evita qualquer tipo de situação que faça ela pensar nessa possibilidade de sofrer um acidente, de que o pior vai acontecer dentro daquela direção, dentro daquele veículo, por exemplo. Também são pessoas geralmente mais impacientes, né? Então tem uma paciência mais reduzida, porque eu estou tenso o tempo todo, eu estou ali em alerta o tempo todo. Então, dentro dos meus comportamentos, geralmente, dependendo da semana que eu estiver mais ansiosa, que esses medos estiverem mais latentes, eu vou ficar mais irritado, mais impaciente, mais explosivo, ali porque eu estou sofrendo de ansiedade dentro daquela semana, dentro de situações que estejam acontecendo na vida dessa pessoa. Que a gente também vai avaliar qual é o momento que essa pessoa está, quais são os fatores desencadeantes para essa ansiedade. Então, essa ansiedade também ela tem picos. Então, tem vezes que talvez, dependendo da rotina que eu estiver, pode ser que eu esteja um pouco mais estabilizado. Mas dependendo do que eu estiver fazendo, eu vou estar com um nível de ansiedade mais elevado. Então, tudo isso altera também essas questões de comportamento. E aí a gente também pensa numa ansiedade de comportamento ansioso, né, que é mais realizador ou paralisador. Então, tem aquela questão de ansiedade, por exemplo, que eu sou mais acelerado, agitado, inquieto o tempo todo, elétrico, mas aquela ânsia de fazer as coisas acontecerem o tempo todo. Eu quero para ontem, eu quero resultados imediatos. Então, eu sou um ansioso mais realizador ali naquele momento. E também uma ansiedade que é mais paralisador, procrastinador, né? Eu fico ali com aquela ânsia de fazer as coisas certo, que eu tenho que dar conta, que tudo tem que ser perfeito, e eu acabo pensando nisso o tempo todo, acho que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, tenho um monte de coisa para fazer e acabo não fazendo nada.
Então, na verdade, eu fico paralisado diante daquela situação. É o medo e é uma preocupação que me paralisa. Então, a gente tem também esses tipos de comportamento da ansiedade, de funcionamento comportamental, que a gente olha, né, faz toda uma conceituação ali para fazer um plano de tratamento de acordo com a dificuldade apresentada. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as alterações afetivas da ansiedade. Então, a gente falou, primeira caixinha, sobre a ansiedade cognitiva, o processo de funcionamento da ansiedade cognitiva, de como a minha cabeça funciona. A segunda caixinha das alterações comportamentais e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as alterações afetivas da ansiedade. Até o próximo vídeo.